começando nossa primeira videoaula. Um material de estudo, um livro didático, arte por toda parte. Os parâmetros do som, assim como as linguagens das artes visuais e artes cênicas, a música também tem seus próprios códigos. As cores, luz, são ondas eletromagnéticas e podem viajar no vácuo. Já as ondas sonoras precisam de matéria para se mover. Ou seja, não há som no vácuo. Tanto cores como sons podem ser medidos em frequências. Essas frequências vão de infrassons e ultrassons e são medidas em hertz. As ondas sonoras sempre vão precisar de uma fonte e vão durar no espaço e tempo. Assim, o tempo e o espaço são suportes para a música. As ondas sonoras percorrem tempo e espaço de duas formas: frequências regulares e frequências irregulares. Vamos entender cada uma. As frequências regulares são sons constantes e ordenados, como as notas de um instrumento. As frequências irregulares são as sem ordem e indeterminada, como os ruídos. O som é produzido pela vibração de algum objeto. Um exemplo é a vibração da corda de um violão. A vibração gera ondas que são transmitidas pelo ar ou qualquer meio de condução. Ao chegar aos nossos ouvidos, essas ondas exploram informações para o cérebro, que, por sua vez, identifica o som de várias formas. Essa vibração pode ser regular ou irregular. Vibração regular, que tem altura definida, produzida, por exemplo, por um instrumento musical como o violão ou a flauta. Vibração irregular, que não tem altura indefinida, identificada como chiado ou barulho, por exemplo, o som de um vidro quebrando ou muitas pessoas conversando ao mesmo tempo. Os gregos antigos diziam que os sons de instrumento como a lira ou a flauta eram capazes de provocar a sintonia entre os seres humanos e os deuses. Observe a imagem do deus Apolo. Deus Apolo tocando lira. Trata-se de sons em harmonia, sons regulares. A harmonia na música tem dois sentidos. Pode ser a junção de duas ou mais notas tocadas simultaneamente, o que produz o acorde, a sequência de acordes que são encadeados. A música pode ser entendida como a intenção de organizar materiais sonoros tais como melodia, ritmo, harmonia, ruídos. Esses materiais podem ser organizados uma única vez ou combinados de diversas maneiras. Por exemplo, melodia e ritmo, harmonia e melodia. Os parâmetros do som são as características presentes em todas as sonoridades existentes. São eles: altura, duração, timbre, intensidade e densidade. Ao classificarmos o som como grave ou agudo, estamos falando sobre a altura do som. Essa classificação depende da frequência da vibração do som por segundo. Ou seja, os sons agudos têm mais vibrações por segundo do que sons mais graves. Hertz é a unidade usada para medir a frequência de vibrações e ondas, como já vimos.
1 Hz é a referência de um ciclo por segundo. Por meio das frequências, é possível identificar as notas musicais. Por exemplo, a frequência da nota Dó central do piano é de 261,6 Hz. A nota Lá, tocada na quinta corda solta do violão ou guitarra, é de 110 Hz. Veja na partitura aqui, representada como as notas graves e agudas são dispostas numa partitura tradicional. As notas agudas ficam na parte de cima e as graves na parte de baixo. A duração refere-se ao tempo de ressonância de um som que pode ser curto ou longo, como um sino, que é tocado e tem um som de longa duração. Mas se tocarmos uma madeira com uma outra madeira, o som é curto. O timbre é a característica que diferencia cada som, possibilitando dessa forma identificar sua origem. Quando ouvimos um instrumento em uma gravação, é possível identificá-lo apenas pelo som, sem precisarmos vê-lo. O violão tem um timbre característico que o difere do som de uma flauta, de um pandeiro, de um saxofone. A intensidade e o volume do som que é produzido pode ser forte ou fraco, dependendo do ataque, ou seja, a força aplicada para gerar um som. A densidade se refere à quantidade de sons produzidos ao mesmo tempo. Uma orquestra, por exemplo, tocando com 80 instrumentos ao mesmo tempo, tem uma densidade maior do que um som produzido por um único instrumento. A música se encontra no núcleo de todas as culturas. E em cada uma explora formas e conteúdos de modos bem particulares. Silêncio pode ser compreendido como um elemento na arte contemporânea. O compositor, escritor e teórico musical estadunidense John Cage, que viveu até os seus 80 anos, chocou o público ao propor o silêncio como elemento expressivo da peça musical 4 minutos e 33 segundos, composta em 1952. Em sua carreira, esse músico explorou sons, investigou possibilidades expressivas de elementos de linguagem e materialidades. Na apresentação da obra 4 minutos e 33 segundos durante esse período, a orquestra de músicos se manteve em silêncio. Assim, sons e ruídos ecoaram pelo espaço da sala de concerto, mas nenhuma nota foi emitida. Essa obra mostra que o silêncio absoluto não existe, porque estamos sempre cercados de sons, ora regulares e ora irregulares, separada ou simultaneamente. Os exercícios a seguir serão corrigidos no nosso próximo vídeo. Dê o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Clique no sininho de notificações e assim você será avisado logo que um novo conteúdo for postado aqui. Continuaremos nosso assunto na próxima aula. Bye!